Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Chelsea e o Manchester United. Lembra que eu falei aqui sobre o Christopher Nkunku indo para o Manchester United numa possível transferência? Parece que essas negociações estão acontecendo e é uma possível troca, né, entre o Manchester United e o Chelsea, em que o United fica com o meio-campista francês Christopher Nkunku e o Chelsea fica com o ponta argentino Alejandro Garnacho. E, assim, já temos as reações, né, não é lá, tipo, a melhor coisa que a torcida do Chelsea poderia ouvir depois do que está sendo esse Mundial de Clubes. Eu nem digo só pela derrota contra o Flamengo, né, acho que o Mundial como um todo, até mesmo esse ano de 2025, está longe de ser uma das coisas mais agradáveis para a torcida do Chelsea. O top 4 veio, mas assim, não vamos fingir que isso é uma coisa tipo anormal na história do Chelsea. É um time que durante a década de 2010 inteira, basicamente era só Champions, 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 e um ano ou outro ia para a Europa League e ganhava a Europa League. Não era um time que estaria assim suando para estar no top 4, né? Isso virou uma coisa mais recente. E ainda temos outra coisa, né? O Chelsea poderia ter dificuldades antes, né? Às vezes tem um ano fora da Champions ou das competições continentais, no Tony investia pesado para voltar mais forte possível, né? No ano que ficou fora, foi lá, trouxe o N'Golo Kanté, trouxe vários jogadores de altíssima qualidade, trouxe o Antônio Conte, entende? E o Chelsea nessa temporada conseguiu o quarto lugar, conseguiu o título da terceira divisão das competições continentais, a Conference League, completou lá a sala de troféus, bonitinho. Mas o Chelsea não está tendo ambição nenhuma nas transferências e o Garnacho é muito símbolo disso, né? Porque o mercado de pontas perdeu o Kvaratskhelia, né? O Kvaratskhelia foi para o PSG, mas não é um mercado vazio. Tem o Nico Williams, tem o Bradley Barcola, o Barcola perdeu espaço com a chegada do Kvaratskhelia, né? E assim, o Désiré Doué, Dembélé e, é claro, o Kvaratskhelia estão acima na hierarquia do Bradley Barcola. O Barcola é um jogadoraço, né? Aí você tem, por exemplo, jogadores como Rafael Leão, você tem ótimas opções no mercado em termos de pontas. O Garnacho ele não está na primeira prateleira dos pontos, e quem dirá a segunda prateleira. Ele é um daqueles jogadores extremamente crus que você contrata na esperança de que daqui a 4 anos, talvez mais, talvez menos tempo, né, ele se torne um jogador de primeira prateleira. Mas isso é tudo baseado em futurologia e nada é baseado em certeza do que o cara entrega. Nos momentos atuais, o Alejandro Garnacho pode até ser descrito como um Madueke piorado. Pode, não sei se é, porque aí é aquele negócio, os problemas são muito idênticos, são jogadores que trazem muito volume de jogo, porque finalizam bastante, tem bastante qualidade para driblar, mas tem tomadas de decisão muito ruins, eles não são tecnicamente perfeitos, tem muitos problemas, muitas falhas no jogo, e assim, o ego é uma coisa ruim, né? Tipo, a verdade é que esses caras tentam resolver muitas coisas sozinhos, várias vezes perdem a chance de dar assistências porque se recusa a passar para um jogador livre porque quer tentar resolver por conta própria. Esse tipo de coisa não é o que o Chelsea precisa. O Chelsea precisa mais do que nunca de inteligência. E assim, é um mercado que, assim, vou falar um nome que eu deixo até em especial, Xavi Simons seria uma peça interessante. E olha, ele é um cara que muita gente critica do ego, né? Mas o Xavi Simons, ele tem a dinâmica que talvez um Nkunku falhou em ter com o Maresca, de conseguir alternar bem entre 10 e ponta esquerda. E ele é inteligente. E, assim, um detalhe, ele é muito mais talentoso do que um Garnacho. E assim, seria mais caro? É óbvio, o jogador melhor é mais caro. E aí a minha pergunta é, tipo, o time acabou de ir pro top 4, por que o time não quer melhorar o nível? Porque nada disso é melhorar o nível, né? Nenhuma certeza existe ali. O Delap é certeza de melhorar o nível do Chelsea? Não. Ele tem uma assistência agora pelo Chelsea, o pessoal ficou boca aberta quando um time da Major League Soccer. Quanto o Flamengo, a partida dele foi péssima. O Delap é um cara que estava num time rebaixado para a segunda divisão. Não tem garantias de que esse cara vai consertar o ataque do Chelsea. Inclusive, ele não tem 25 gols na carreira dele. Então, assim, imaginar que esse cara vai produzir na próxima temporada o que ele mais do que produziu na carreira dele inteira em termos de produção de gols, e ainda mais no esquema que até agora vem se mostrando um pouco engessado como o do Maresca, é estupidez, a meu ver, né? Tipo, talvez ele cale minha boca, mas assim, é um talvez bem grande, me surpreenderia demais e acho que surpreenderia o mundo do futebol. Mas é isso que parece que a diretoria do Chelsea procura. Um cara que vai resolver os problemas magicamente por um preço muito baixo, por um salário baixo. E na maior parte do tempo você colhe o quê? Nicolas Jackson, Madueke, vários outros jogadores aqui que eu posso ficar citando. E, então, assim, é um negócio bizarro a janela do Chelsea. O Chelsea pode fazer uma janela que, assim,
vai ter Gittens, Garnacho para fazer as novas pontas, aí vai trazer, sei lá, o Kolo Muani para ser tipo uma alternativa de ataque, né? E quem mais eles vão trazer, né? Eu realmente não sei. Será que eles vão trazer o Kobe Mainô? Talvez é capaz deles gastarem para trazer o Mainô e vender o Andrei. Aí qual é a lógica? Você já tem o Andrei, para que ir atrás do Mainô? Mas não, o Chelsea é realmente assim uma máquina de fazer contratações, uma máquina de vender suas contratações de maneira tipo 1 ou 2 temporadas depois disso. Tem gente que acha isso é planejamento. E o United, né, sai vencedor dessa troca no aspecto de que, assim, vai vender um jogador que não tem boa relação com o Rubem Amorim, que parece ser bem complicado de lidar, o Alejandro Garnacho, né, e aquele negócio, ganha um jogador que, ao meu ver, vai ser mais interessante para o esquema e que, ao meu ver, já teve temporadas muito boas no futebol europeu. E eu sei que muita gente vai falar, o período dele no Chelsea é ruim. Teve lesão e ele teve que trabalhar com o asno do Pochettino, um técnico muito ruim, e assim a gente teve o trabalho do Enzo Maresca. E o Enzo Maresca é um técnico que, assim, o trabalho é melhor do que o do Pochettino, que não é muito difícil, convenhamos, mas mais do que isso, né, o encaixe dele para o Nkunku foi ruim. Tanto é que o Nkunku não foi titular regular. O Sancho teve muito mais tempo de bola com o Chelsea do que o Nkunku. E o Nkunku, assim, é um jogador que precisa do ritmo também. E ele não jogou na posição dele em quase nenhum momento. É sempre improvisado para ser 9, improvisado para ser ponta. E o Maresca não tem flexibilidade alguma, eu acho péssimo, né? Eu não acho que, já falei até no vídeo do Nkunku, não acho que o Amorim é diferente do Maresca nesse termo de flexibilidade, adaptabilidade ao contexto que está inserido, mas acho que dentro da ideia de bola do Amorim, a tendência é o Nkunku jogar melhor. Mas aí eu tenho aquelas dúvidas de onde vai ser colocado o Matheus Cunha, onde vai ser colocado o Bruno Fernandes. Será que o Matheus Cunha vai virar um 9? Aí vai ficar uma dupla com Nkunku e Bruno Fernandes? Eu acharia interessante, mas não dá para saber o que vai ser feito pelo Rubem Amorim. Mas a verdade é um trabalho para tentar dar uma base mais sólida para que o técnico extraia mais futebol desse time e um time que seja mais um encaixe dele. Porque a única maneira de fazer o Amorim funcionar nesse United é dar as peças que ele vá se sentir confortável, porque de resto é o que a gente viu nessa temporada, uma catástrofe. Então, o United está comprando a aposta, está dobrando ela, a ver se vai dar certo ou não. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.